A Bíblia diz que um coração quebrantado, não é o que o salmista Davi disse? Um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Se Deus olhar, até tem um hino que diz, nós cantávamos muito: se tu olhares para dentro de mim, nada acharás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, de ser alcançado. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós que estamos aqui somos falhos, sim ou não? Tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Talvez a única diferença entre mim e você seja a forma de eu pecar seja diferente da tua. Mas todos nós somos falhos. Mas quando nós chegamos aqui, ele ia nos dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu sou dependente da tua misericórdia, eu sou dependente do teu perdão. O Senhor, Ele afasta de nós, e os céus ficam abertos para nos abençoar. Aleluia. Então, Deus não vai olhar para minhas falhas, Deus não vai olhar para as suas falhas. Você já ouviu uma palavra lá no mundo que é muito comum? Alguém diz assim: o crente quer ser melhor que todo mundo. É muito comum. Que o cara matou, roubou, prostituiu, mentiu, e ela diz que é crente. Quando você ouviu essa palavra? Sabe, só eu que ouvi? Cara, faz tudo errado. Agora ele vai lá para a igreja. Ela diz que é crente. Mas ele não acredita no quê? No perdão de Jesus. Jesus não veio buscar ação. Jesus veio buscar quem? Quem estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Então você que estava aqui, está aqui, você era perdido, mas você foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Então, qual é a diferença entre nós e quem está lá fora? É porque eles não se arrependem. E nós que estamos aqui, realmente um dia pecamos, fizemos coisas que até de falar é horrível, até de trazer a memória, a gente fica envergonhado da gente mesmo. Mas tem uma coisa que Deus se agradou: do quê? Do nosso arrependimento. Então Deus disse que um coração contrito, arrependido, Deus não desprezará. Então essa porta aberta está por causa da misericórdia dele. É a porta de um milagre. Deus te trouxe aqui hoje porque ele tem uma porta, e talvez seja a porta da oportunidade. Diga comigo: Deus hoje me abriu uma porta da oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui buscando a Ele. Deus frequentemente Ele abre caminhos inesperados para o avanço do Evangelho e para a restauração da família, ou direções para a nossa vida pessoal, profissional. Deus é um Deus de oportunidades. Aleluia. Então você está dizendo assim: eu estou colocando uma porta aberta. Ele está querendo dizer para mim e para você: eu sou um Deus de oportunidade. Glória a Deus. E nós temos que ter cuidado, porque a oportunidade ela não pode ser desperdiçada. Se Deus te trouxe aqui, você tem que crer que através dessa fé, dessa convicção, dessa certeza, Aleluia. Deus vai te dar a oportunidade de viver um tempo diferente na sua vida financeira, profissional, espiritual, pessoal, porque Deus é um Deus de oportunidade. Nós estávamos orando para Deus nos dar uma área aqui no Arapuanga, um lugar. Mas de repente Deus falou assim: é agora. E eu passando pela rua, o camarada me chama. Se eu dissesse para ele: não, mas não quero conversa, eu perderia a oportunidade de hoje estar com vocês aqui, glorificando e adorando ao Senhor. Existem 3 coisas que não voltam. Sabia disso? Palavra dita, oportunidade
perdida e flecha lançada. Se você deixar a oportunidade escapar, ela não vai voltar. Então, se Deus hoje te trouxe aqui, agarre e diga: é a minha oportunidade de receber o meu milagre. Em qualquer que seja a área, porque Deus é um Deus de causas impossíveis. Diga comigo: Deus é um Deus de causas impossíveis. Então, qual é o seu milagre? Qual é a sua necessidade? Teve uma vez, pastor, achei isso interessante que Jesus chega para o céu e diz assim: Jesus esteve aqui, seus 3 anos de ministério, ele ficou 33 anos, mas 3 anos foi de evidência, de caminhar com os discípulos, de viver momentos sobrenaturais. E houve um momento que Jesus olhou para os seus discípulos, vendo ele fazer tantas maravilhas, tantos feitos. Eles observaram que o ministério de Jesus era pautado em oração, em compromisso com Deus, mas eles mesmos não usufruíam daquilo. E Jesus olhou para eles e disse assim: vocês precisam aprender a usar a oportunidade que vocês têm. Olha, eu estou aqui, e tudo que vocês me pedirem, vocês receberão. Aí Jesus disse: pede e recebereis, para que se cumpra o gozo do vosso coração, e a vossa alegria ela seja completa. Jesus estava dando a oportunidade para eles, para que eles pudessem alcançar o seu milagre. Então, da presença da sua mãe, diga: hoje é a minha noite, a noite da oportunidade da minha vitória. O que eu faço então? É simples, não tem liturgia. Senhor Jesus, me coloco na tua presença, para que eu até muda a voz, que o Senhor possa hoje mudar o meu cativeiro, a minha sorte. Deixa eu falar. Não, Jesus quer que você, de forma bem espontânea, tinha que ser mesmo. Fala com ele: Jesus, estou gostando de certas coisas que estão acontecendo na minha vida, não, sabe? Quando não dá nada certo para mim, eu luto, trabalho, e nada flui, nada acontece. Vem aqui, Jesus, me ajuda nessa causa aqui, resolve esse problema para mim. Eu não sei como fazer, eu vou contar para as pessoas fazem me expor. Então eu preciso da tua ajuda, que eu não sei lidar com esse problema não. E você fala para Jesus o que você está sentindo, e Jesus se volta para você e manifesta a resposta que você tanto precisa. Conversa com Jesus. Glória a Deus. A minha avó contava uma história, né? Aí eu ficava até rindo. Aleluia. Ela falava de uma experiência de um irmão que estava na igreja, uma irmãzinha que estava na igreja, e ela deixou alguém muito mal em casa. E ela foi detalhando: Jesus, eu aprendi que o Senhor visita a nossa casa. Então, Jesus, vai lá visitar meu filho. Eu vou dizer, o Senhor vai virar à direita. Aí quando você virar na direita, tem um mata-burro. Toma cuidado, Jesus, porque de repente, se o Senhor descuidar, o Senhor pode cair. Então, o Senhor passa o primeiro mata-burro, tem o segundo mata-burro, depois tem uma cancela, o Senhor entra. Como se Jesus precisasse disso. Mas o jeito tão natural, tão espontâneo daquela irmã de conversar com Jesus, tirou Jesus do trono. E Jesus foi fazendo conforme ela pediu, foi andando com ela, visitando. E quando ela chegou lá, o seu filho estava curado. Porque não é a formalidade, Deus, não, é o coração aberto. Você vem aqui e Deus está dizendo: hoje eu te trouxe aqui e estou te dando a oportunidade. Pede o que queres, e eu farei segundo aquilo que o seu coração está crendo. O que você quer? Senhor, aleluia, eu quero uma porta de emprego. Então receba. Glória a Jesus. A porta de emprego. Jesus, a situação financeira não está boa. O pastor contou aqui que ele recebeu uma oportunidade de sair, de andar de cima de um chinelo para andar num carro de 4 rodas. A oportunidade veio. O irmão ligou para ele e disse: irmão, tem uma bênção para ti. Mandou as fotos. Ele alegrou o coração. O irmão ainda testou para ver se ele não ia reclamar. Gostou mesmo? Amém, irmão. Era a oportunidade
Se a pessoa, eu não sabia nem que eu não estava querendo mostrar o carro para ele. A pessoa, não, tem carro melhor por aí. Tem carro melhor por aí. Tem carro melhor por aí. O que o senhor quer com esse carro aí, irmão? Ele poderia ter perdido a oportunidade, mas ele abraçou a oportunidade. Deus estava dando um carro para ele. Ele disse, oh, que carro lindo, que carro maravilhoso. Gostou, irmão? Gostei. Gostou mesmo? Gostei. Então, mexeu, meu irmão. A oportunidade não passou desapercebida. Segura a sua oportunidade. Não perca. Você vem aqui no lugar, não é o pastor, não sou eu. Quem vai te honrar nesta noite é o Senhor. Diga, Deus hoje me deu a oportunidade. Eu fico lembrando do cego, né? Sério, passou, estava até rindo. Agora tem um tal de IA, né? Mas eu acho que é verdade. Um pai fazendo a ensinação com o filho, o pai se fazendo de cego, e o filhinho de 2 anos, o filhinho de 2 anos, e o pai se fazendo de cego, e passou como o cego de Jericó, e passou com a bengalinha, e o pai fazendo a ensinação: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia. E a criancinha era Jesus. Aí a criancinha de 2 anos perguntou assim: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Aí ele abaixou, tá abaixo aí. Aí ele abaixou, aí o menino, na maior inocência, deu uma escarrada, literalmente, era tudo brincadeira, mas o menino levou a sério, deu uma cuspida na mão e passou no olho do pai. Eu disse: meu filho, era brincadeira, é só ensinação, tu levou a sério, tu cuspiu mesmo. Mas Jesus não cuspiu. O que isso quer dizer com isso? O cego de Jericó estava passando e ele ouviu. Ele estava ali na margem e ouviu que Jesus estava passando. Cego desde a nascença. E ele ouviu falar que Jesus estava passando. E ele não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que fizeram com ele? Mandaram ele calar. Se cala, rapaz, se comporta. Eu vou perder minha oportunidade? Esse Jesus que cura paralítico, esse Jesus que liberta demoniado, aleluia, esse Jesus que cura enfermo, ele não está passando aqui? Tá. Mas não perturba ele não. Eu vou perturbar? Eu vou perturbar ele sim. Aí que ele gritava: Jesus, filho de Davi. Aí Jesus fez: o que queres que eu te faça? E ele olhou e disse: o que eu vejo? Jesus olhou para ele: então vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Oportunidade única que nós entramos aqui para receber o nosso milagre. Jesus tem prazer de nos abençoar. Diga: o meu Jesus, ele tem prazer de me abençoar. A porta da oportunidade. Há uma outra porta linda aqui que Jesus se coloca para nós, que é a porta da salvação. Porque ele mesmo declara que ele é a porta, e quem entrará por ele alcançará a salvação. Dadá, eu fico lembrando, Dadá era o meu, eu tentava, eu era iludido, Marco, que eu era jogador de futebol. Eu tinha um engano na minha mente, assim, que eu era um baita de um goleiro, e ele tinha uma paciência comigo, franqueiro até umas horas, mas ele tinha uma paciência, né? As meninas insistente. Então, nós fomos criados juntos, né, garoto? Não, vamos dizer, eu não, porque vocês que foram. Eu sou bem mais novo. Mas a minha mãe foi em 1966, chegou lá na vila? 68 na Vila do Cetim. Então, a dona Maria Cardoso e a dona Maria Lourenço eram vizinhas. A única coisa que separava o lote era um arame farpado. Ou nem era farpado.
eu sei que era engraçado, né? Se faltasse açúcar, dava um grito lá, ia socorrer, se faltava café, era muito engraçado. Quando o café estava pronto aqui, a gente ia lá, tomava lá, era muito legal, né? Hoje acabou isso, né? Tem tudo destruído, não mais isso não. Então, a gente foi ligado junto, né? Vínculo da amizade e tal. Mas eu jamais imaginava de que um dia eu poderia me apresentar para o Dadá e levar a mensagem do Evangelho. Jesus me alcançou no 10 de fevereiro de 1988, lá na casa do meu tio Manuel Sabino, lá em Ouro Preto, na verdade, em Antônio Pereira. Estava com a vida destruída, arruinada, e lá eu fui para encontrar com Jesus. É engraçado que o cunhado do Dadá, que é o Branco, a gente chama de Branco, eu não sei o nome dele até hoje, só Branco. Zé Rodrigo, mas estou sabendo agora. Branco para cá, casado com o irmão dele, e a parede da nossa casa da vila era, né, dividida pelo. E era uma confusão do caramba, terrível, né? Brigava, falava, botava as músicas altas, perturbava minha avó, perturbava. E aí um dia eu fui embora. Quando eu voltei, quando eu saí, aí o Branco foi lá e me perguntou: Dona Maria, o que aconteceu? Está um silêncio aí. Aí descobriram que eu tinha ido embora. Uma parreira, né? Mas quando eu voltei, a paz continuou do mesmo jeito. Aí ele perguntou: Dona Maria, parece que eu vi o Edilson aí, ele voltou ou não voltou? Não, ele está aí. Ué, mas o que aconteceu? Que silêncio é esse? Não, é porque ele entrou pela porta da salvação. Jesus mudou a história dele. Então, a minha vida começou a falar. Então, hoje eu estou aqui, né? Eu tenho orgulho de ter o Dadá Maravilha, meu amigo, como, né, foi minha ovelha, aceitou Jesus lá com a gente, lá se batizou com a gente. Então, isso não tem preço. Jesus me deu a oportunidade de apresentá-lo como a porta da salvação. É o acesso direto à graça divina do Senhor. Levante a sua mão e diga: hoje eu estou aqui na porta da salvação, tendo acesso direto à graça de Deus. Glória a Deus. Quem é que foi perdoado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A nossa vida, a nossa família era totalmente destruída. Né? O primeiro crente da família foi Joaquim Sabino. Joaquim Sabino foi o primeiro crente que aceitou a Jesus como Salvador. Aí depois veio a nossa saudosa Maria Cardoso, mas não foi ela que aceitou Jesus, foi a avó Joana. Ela aceitou a Jesus por livre e espontânea pressão. Sabe disso, né, Cardoso? Por quê? Porque a avó Joana ouviu o Evangelho, aceitou Jesus, e ela olhou assim: Maria Cardoso, minha filha, levanta a mão também. Por que está aceitando a senhora? Levanta a mão também para aceitar, para ler a Bíblia para mim. Então ela teve que aceitar Jesus para ler a Bíblia para a avó Joana. Mas Maria Cardoso se tornou sustentável de toda a família, né? Não só da família, mas de muitas pessoas. Quando ela morreu, alguém dizia assim: não foram só os filhos, não foi só a família que ficou órfã, Planaltina toda está órfã. Por quê? Porque perdeu uma grande mulher de Deus, perdeu uma profeta, perdeu uma conselheira, perdeu uma amiga. E as pessoas dizem: até hoje eu não me encontro, eu tento lembrar de Maria Cardoso para me dar um conselho, mas eu lembro, ela não está mais aqui, quanta falta ela me faz. Então, são coisas assim que a gente fica, né, vislumbrado. Por quê? Porque a nossa família entrou pela porta da salvação e teve acesso direto à graça de Deus. Está aqui a minha irmã Edna, e é tão interessante que tem um meu irmão Edson que deu muito trabalho, mas muito trabalho. E alguém diz assim: para esses dois aí, ou morre ou vai para a cadeia. E aí parece que não tinha jeito. Mas a minha avó Joana dizia assim: nem vai morrer e nem vai apodrecer na cadeia. Jesus tem um plano na vida da minha família, e o diabo vai perder essa batalha. E Jesus entrou
a porta da salvação se abriu. E meu irmão foi alcançado pela misericórdia do Senhor. E hoje está lá em Uberlândia, pastoreando e dizendo que Jesus é Senhor. Aleluia.